Olá, gente. Eu me chamo Vanessa. E eu me chamo Raila. Nós somos alunas do curso de licenciatura em Letras Português da Universidade Federal do Piauí, do campus de Picos. E hoje nós viemos fazer uma análise sobre o livro Lucila, de José de Alencar. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Cristiane Pinheiro para a disciplina de Literatura Nacional 2. José de Alencar, que é o escritor dessa obra de Lucila, é importante falar dele porque ele foi um autor, um escritor que teve grande destaque no período literário do qual ele fez parte, que foi o romantismo. O romantismo ele ganhou força aqui no Brasil no século XIX, e suas principais características eram a exaltação da pátria, onde se tinha um nacionalismo muito forte, se falava muito das belezas que nós tínhamos aqui no nosso país, então tinha essa valorização, buscava-se essa valorização. Também tinha uma idealização muito forte da mulher e do amor, tendo assim uma emocionalidade fortíssima nos textos. E começou a ser escrito textos em prosa. Textos em prosa são os livros como nós temos. Livro corrido sem ser poemas, porque antes eram mais comuns serem escritos, poemas. E José de Alencar, ele publicou vários livros que são muito conhecidos, como Senhora, o Guarani, Iracema. Lucila foi seu quinto livro publicado, em 1862. Ele é um romance urbano. O romance urbano é aquele que retrata o cotidiano da corte. A corte, no caso, era o Rio de Janeiro daquela época. E também ele foi um romance que fez parte de uma trilogia de José de Alencar, onde ele descrevia perfis de mulheres, do qual fez parte Senhora e Diva, dessa trilogia. E é muito interessante esse destaque que ele dá à mulher nessas obras, a força que ele mostra da mulher nessas obras. No caso de Lucila, ele vai falar de uma cortesã. Uma cortesã, uma prostituta, uma mulher da vida, e não era comum se falar disso naquela época. Muito pelo contrário, era algo que infringia a moral daquela época. E a nossa cortesã do livro Lucila, protagonista, é a Lúcia. A Lúcia, ela tem 19 anos e é uma das mulheres mais lindas do Rio de Janeiro. E assim, ela tem uma beleza sem igual e tem uma luz que era a pureza que ela tinha, mas que ela estava na prostituição. Ela tinha vendido o seu corpo e isso tinha feito ela ir até o inferno. Lúcia, ela vai conhecer Paulo, que é um homem recém-chegado ao Rio de Janeiro, recém-formado em Direito, que vai para a corte, né, para trabalhar e melhorar de vida. Lucila, ela é um romance de folhetim. Romance de folhetim é aquele que era publicado, na verdade, capítulo por capítulo em jornais. A gente não tinha um livro completo como a gente tem hoje, não. Antes era publicado capítulo por capítulo, aí quando terminava era juntado e formado o livro, igual a gente tem agora. E Paulo, ele vai ser o narrador dessa história. Ele vai enviar cartas à senhorita que ele intitula de G.M. para contar a sua história de amor com Lúcia. Essa senhora, ela também vai ser a autora fictícia do livro. E a gente percebe isso no prefácio. O prefácio é um elemento pré-textual, que é muito importante a gente se atentar a esses elementos pré-textuais, onde ela vai contar, né, que recebeu essa carta de Paulo e decidiu publicar o romance. E foi ela também quem deu o nome à obra, Lucila, que significa um vagalume que vive na lama. Isso se liga à nossa personagem, à nossa protagonista, porque ela era uma mulher de luz, que é retratada em toda a obra, essa luz que Lúcia tinha, mas ela estava na lama, que era a prostituição. É também interessante que, logo no início, no capítulo 1, quando ele escreve a carta, ele começa contando, né, que encontrou a senhora G.M. em um jantar, mas que não pode contar a sua história de amor com Lúcia, a história que ele queria contar, porque poderia envergonhar a neta dela. E também pede desculpas se durante a história a senhora se envergonhar. E aí é que a gente percebe a preocupação
que se tinha com o público leitor. Se preocupou-se em avisar sobre aquela obra e que ela não estaria de acordo com a moral da época. No decorrer de toda a obra, o autor, que é o autor, narrador e personagem, deixa bem claro de onde Paulo veio, que ele era um provinciano, ou seja, alguém humilde que estava procurando uma vida melhor, se encaixar em um padrão da sociedade daquela época, ou seja, no padrão da corte do Rio de Janeiro. Paulo chegou ao Rio de Janeiro naquela época em 1855 e foi de encontro ao seu amigo Sá, que é o doutor Sá, que é um jovem que estudou com ele durante o tempo de faculdade. Sá o convida para ir a uma festa, a Festa da Glória, que é uma festa popular na corte. E lá nessa festa, ele acaba vendo Lúcia e se encanta com a beleza e pureza que ele enxerga em Lúcia. Porém, Paulo fala para o seu amigo Sá, comenta sobre Lúcia, e Sá retruca dizendo que Lúcia não é uma senhora, e sim simplesmente uma mulher bonita. E também ressalta que Lúcia está andando desacompanhada, coisa que Paulo não tinha prestado atenção, porque ficou tão encantado com a beleza e pureza de Lúcia, que não se atentou aos mínimos detalhes. Uma mulher que não andava acompanhada naquela época era uma mulher mal vista pela sociedade. E como Lúcia era uma cortesã, ela era uma mulher de fácil acesso para qualquer pessoa que quisesse encontrá-la. No dia seguinte, Paulo estava muito curioso sobre Lúcia e criou certas expectativas sobre um certo encontro que ele poderia ter com ela. Então, ele decidiu ir encontrá-la. Como Lúcia era uma mulher de fácil acesso, ele encontrou-a com facilidade. No primeiro encontro, as expectativas de Paulo não foram todas supridas, porque não ocorreu nenhum ato, não aconteceu nenhum beijo, não aconteceu nada, eles só dialogaram. A partir do segundo encontro foi quando começou a relação deles mais calorosa, onde eles começaram a ter relações, tocar pele com pele, e aí foi surgindo nos dois uma grande paixão. Um ponto que se destacou bastante na obra, que tem bastante destaque, é um jantar que vai ter na casa do Dr. Sá. O Dr. Sá, que é amigo de Paulo, né? E ele vai convidar alguns amigos para ir para esse jantar, entre eles Paulo, claro, e também Lúcia. Só que Lúcia, ela não vai para esse jantar como uma simples convidada, ela vai a trabalho. E quando eles chegam lá, né, durante conversas, Lúcia acaba apelidando alguns dos convidados desse jantar de acordo com a personalidade deles. E um deles foi o senhor Rochinha, o senhor Rochinha. E ele vai falar assim para Lúcia: como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança. Bocejou Rochinha. Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer. É então que ela responde: é velho. Não valia a pena acordar para isto. Quem não sabe que eu sou anjo de luz, que desci do céu ao inferno? E fala-se de novo dessa questão da luz que Lúcia tinha, mas que ela tinha descido, a luz dela era a sua pureza, a pureza que ela tinha antes, e ela desceu ao inferno quando ela entrou na prostituição, quando ela se tornou cortesã. Outro ponto também é quando é solicitado para que Lúcia ela reproduza um quadro que tem na casa do Dr. Sá, que é um quadro sensual, e nesse momento Paulo pede para que ela não faça isso, né? Mas ela diz que vai fazer, e ela faz, e ela inclusive fala que é a sua forma de pagar aquele jantar. E depois disso, quando o jantar acaba terminando, né, quando Lúcia reproduz o quadro, ela vai embora e quando ela passa por Paulo, Paulo meio que sente uma repulsa dela, mas mesmo assim ele vai atrás dela, porque ele não consegue não ir. E eles conversam, ela acaba se envergonhando do que fez, e Paulo pede para que ela prometa que nunca mais vai fazer aquilo. E ela promete e pede que Paulo não a despreze, e ele fala que não a despreza, mas sim sente piedade pelo que ela faz com o corpo dela. Lúcia promete para Paulo que não irá mais fazer o que ocorreu anteriormente, mas em uma conversa que ela declara para ele que não quer mais viver essa vida de ser cortesã, que quer mudar, que quer viver uma vida diferente,
Paulo retruca falando para ela que ela não pode deixar de fazer o que ela faz, porque é isso que faz com que ela viva o padrão que ela vive. Ela é uma mulher bem vestida, uma mulher que vai para os melhores lugares, que tem o carro que quer, tudo o que quer. E Paulo sabe que não conseguirá suprir a necessidade luxuosa que Lúcia tem. Porém, Lúcia decide que vai largar de vez essa vida de cortesã e decide vender sua casa e morar no interior para ter uma vida diferente, uma vida mais pacata e se desligar de vez dessa vida que ela tem na cidade. Quando ocorre a venda da casa, Paulo acaba que vendo a cena e tira suas próprias conclusões. Ao ver dele, Lúcia está vendendo seu corpo novamente. Só que Lúcia já tinha falado que não iria mais fazer aquilo. E Paulo, ele sempre tenta acreditar em Lúcia. Só que a maioria das vezes ele acaba indo para o lado da desconfiança. Lúcia sempre se mostra muito submissa, sempre se mostra aquela mulher que faz tudo pelo seu amado. Porém, Paulo dificilmente acredita nela. Quando ocorre a cena em que Paulo vê Lúcia recebendo o dinheiro do senhor Jacinto, ele tira suas próprias conclusões e acaba julgando Lúcia. Lúcia vai morar no interior. Logo depois, Paulo descobre que ele tirou conclusões erradas e vai se justificar, vai conversar com Lúcia e pedir perdão. Lúcia, como é uma pessoa muito boa, ela perdoa-o e decide contar para ele o porquê que ela vive aquela vida de cortesã na sociedade. Lúcia fala que o nome dela, antes de se chamar Lúcia, era Maria da Glória. Ela era uma moça feliz, cheia de luz, um anjo com muita luz e muito feliz, que vivia com seus pais e alguns parentes, quando ocorreu que os seus pais se contraíram a febre amarela. Quando eles contraíram a febre amarela, o pai de Lúcia, que era o principal provedor da casa, não tinha como suprir as necessidades que a família tinha, nem de alimento e nem dos remédios que eles iriam necessitar naquele momento. Lúcia era a única que não estava doente e decidiu fazer algo para mudar aquela situação, para reverter aquela situação. Foi então que Lúcia decidiu vender o seu próprio corpo para o senhor Couto, que era um vizinho deles, e comprou os remédios para os seus pais. Quando eles melhoraram, descobriram que o que era que Lúcia tinha feito para conseguir os remédios e não se conformaram com o feito de Lúcia. E Lúcia é expulsa de casa, né? E nesse momento que ela é expulsa de casa, ela é acolhida em um prostíbulo. Lá ela conhece Lúcia. E quando ela conta toda essa história para Paulo, né, de Maria da Glória, ela vai explicar por que mudou de nome. Porque ela conheceu essa amiga de nome Lúcia, só que ela veio a falecer. E quando o médico ele vai dar o atestado de óbito, ela troca de nome com Lúcia, dá o nome dela Maria da Glória e fica com Lúcia, para os pais dela pensarem que ela tinha morrido, porque antes uma filha prostituta, antes uma filha morta do que uma filha prostituta. E a partir daí, Paulo começa a chamar ela de Maria, porque é assim que ela pede para que ele a chame, porque ela vai começar uma nova vida e ela busca a pureza, ela busca a regeneração daquela vida que ela tinha, mesmo ela não vendo que era tão possível. E Paulo visita sempre ela e Ana, porque Ana, ela foi a única parte da família de Lúcia que sobreviveu, porque os outros familiares dela acabaram falecendo, e ela colocou Ana num colégio, e quando ela foi morar lá, ela levou Ana. Em um momento, e o amor deles, né, Paulo sempre visita Lúcia, mas o amor deles é algo agora mais espiritual, não tem a carne, não tem o toque, porque ela é esse amor idealizado do romantismo. E em um momento, né, quando Paulo faz uma de suas visitas, Lúcia pede para que ele se case com Ana, com a sua irmã, porque assim eles poderiam viver juntos e Paulo teria uma mulher pura, que ele merece. E aí Lúcia acaba passando mal e Paulo desmaiando, e quando ela recobra os sentidos, ela conta que o motivo daquele desmaio foi porque ela estava esperando um filho de Paulo, mas que ela tinha matado, que ela tinha abortado ele. E o médico vai ver ela, porque ela está muito mal, e passa um remédio para que ela possa expelir o feto e consiga sobreviver, mas ela disse que não vai tomar o remédio porque ela vai ser túmulo para o filho dela.
e assim Lúcia acaba morrendo, e Paulo fala que cuidou de Ana até ela se casar, e também diz a senhora G.M. que não tem como ela não se encantar por aquela mulher que ele amou. Paulo, ele amava Lúcia, muito Lúcia, e ele era um amor idealizado, aquele amor que não precisa do toque, era um amor espiritual, e a gente percebe muito isso no final do livro. E como embasamento para fazer esse trabalho, a gente buscou estudos no livro de Alfredo Bose, que é a história da literatura, a história concisa da literatura brasileira. E aqui ele vai falar, né, sobre esses romances urbanos de José de Alencar e a moralidade que ele falava, da moralidade da época que ele falava, e também uma crítica, né, a essa moralidade. E a gente percebeu isso também no artigo da Ana Carolina Eiras Coelho Soares, que tem por título Nos Caminhos da Pena de um Romancista do Século XIX. O Rio de Janeiro de Diva, Lucila e Senhora, que eram romances urbanos, né, de José de Alencar, onde ele falou da moralidade e até criticava essa moralidade, como em Lucila, porque ela só teve uma vida feliz, ela só ficou em paz quando ela teve uma vida moral, de acordo com a moral da época. E, gente, é isso, leiam a obra, não esqueçam disso, é muito importante, leiam sempre a obra, deixem sua curtida, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Tchau!